A maioria das pessoas que me perguntam sobre a retratutida é porque realmente ainda não entendeu a diferença entre ela e a tisepatida. E hoje, nesse vídeo, você vai realmente entender a principal diferença da retratutida para a tisepatida e qual o real impacto dessas duas medicações do metabolismo, principalmente focados aí no processo de emagrecimento. Se você não me conhece, meu nome é Valdecir, sou médico. Hoje ajudo muitos pacientes que querem emagrecer, repor hormônios e melhorar a qualidade de vida. Então, quando a gente fala de retratutida e tisepatida, a gente vive hoje uma revolução, principalmente no processo de emagrecimento. No emagrecimento, sim, uma luta contra a obesidade. E à medida que essas medicações surgem, a potência vai aumentando e o processo de emagrecimento ele vai ficando um pouco mais fácil, principalmente para algumas pessoas. Então a retratutida nada mais é do que a junção de 3 hormônios e a tisepatida, junção de 2 hormônios. E essas duas medicações elas estão provando que o processo de emagrecimento não é só comer menos. Essas duas medicações elas agem além de agir principalmente lá no apetite, na saciedade, elas controlam a insulina, ou seja, reduzindo a resistência insulínica, e a retratutida é mais potente do que a tisepatida, ela atua principalmente aumentando o metabolismo e o nosso corpo ele começa a queimar gordura mais facilmente. Então, Valdecir, qual a principal diferença da retratutida para a tisepatida? A tisepatida, como eu falei, é a junção de 2 hormônios, já a retratutida é a junção de 3. Então, o que as duas medicações têm em comum? Principalmente o GLP-1 e o GIP que as duas têm. O diferencial da retratutida é principalmente o acréscimo de um hormônio chamado glucagon. Ou seja, a medicação ela vai ter lá uma substância que vai agir no mesmo receptor de glucagon. E quando eu tenho uma ação lá no receptor de glucagon, eu vou ter um maior gasto de energia. O meu corpo ele vai aumentar o metabolismo. Então, só em eu utilizar o medicamento, o meu corpo ele já vai aumentar o metabolismo dele. O metabolismo vai ficar mais rápido. E sem contar que eu vou ter uma melhor metabolização da gordura. Então, além de agir no meu apetite, reduzindo o apetite, aumentando a saciedade, reduzindo a resistência insulínica, eu vou ter um aumento no metabolismo e uma melhor metabolização da gordura em quem faz a utilização, por exemplo, da retratutida. Então a retratutida ela está vindo revolucionar o mercado, principalmente de emagrecimento. E a gente tinha aquela ideia de que o emagrecimento era apenas tirar calorias, trocar essa questão de calorias para a pessoa emagrecer. E comer menos que você vai emagrecer. E nem sempre isso vai acontecer. O processo de emagrecimento ele vai muito mais além do que isso. Ele está relacionado com a nossa insulina, com os nossos hormônios, com o nosso metabolismo, com a redução da inflamação, com a metabolização da gordura, com o controle do apetite, assim como também controle e gestão lá do sono, melhora da ansiedade. Então, para você ter um processo de emagrecimento que você tenha bons resultados, você tem que gerir tudo isso. Então hoje, por exemplo, eu trabalho com pacientes que querem, por exemplo, emagrecer, então a gente vai ter que ter um olhar como um todo, principalmente relacionado ao metabolismo dele. E aí a gente tem que ajustar esse metabolismo para a pessoa emagrecer mais rápido e não só utilizar lá o medicamento. Então, a diferença principal dessas duas a gente já entendeu, que é principalmente relacionado à questão dos hormônios. Então, a retratutida tem 3 hormônios, a tisepatida, que é o Mounjaro, tem 2 hormônios. Então, o que faz com que a retratutida seja mais potente do que a tisepatida é principalmente o acréscimo desse hormônio, que é o glucagon, que ele aumenta o metabolismo e ele faz com que nosso corpo ele comece a metabolizar melhor a gordura. É como se nosso corpo queimasse gordura mais facilmente. Então eu vou ter com a retratutida o controle do apetite, da saciedade, redução da resistência insulínica, melhor metabolização da gordura e o aumento do gasto energético. Então isso vai criar um ambiente para a pessoa emagrecer de forma mais rápida e muito mais eficaz e sem ter tantos efeitos colaterais. Além disso, ela pode até ajudar a preservar um pouco de massa muscular. Como ela vai metabolizar melhor a gordura, ela começa a preservar aqueles estoques de músculo. E quanto à questão dos efeitos colaterais?
As duas podem sim ter efeitos colaterais, principalmente quando eu vou iniciar o medicamento e quando eu vou progredir a dose. Então, qualquer medicamento para emagrecer, quando eu começo a subir mais a dose, posso ter um pouco mais de efeitos colaterais. Mas a tisepatida e a retratutida, em comparação lá com a semaglutida, tem menos efeitos colaterais. Então a retratutida a gente já pode até chamar de medicamentos aí da próxima geração. Por quê? É uma geração de medicamentos totalmente diferentes. Porque ela atua no apetite, na saciedade, na resistência insulínica, aumentando o gasto energético e metabolizando melhor a gordura. Então, além de fazer com que aquela pessoa coma um pouco menos, vai controlar a glicemia dela, reduzindo a resistência insulínica e vai fazer com que o corpo dela queime mais gordura. Então, só em eu utilizar o medicamento, o meu corpo ele já começa a metabolizar melhor a gordura como fonte de energia. E um erro, pessoal, que eu vejo muito hoje como mentor de médicos e ajudo médicos também, como é que eles podem trabalhar nessa questão do processo de emagrecimento e reposição hormonal, um erro que eu observo muito, tanto nos médicos quanto em alguns pacientes, que alguns pacientes querem um caminho mais fácil, um caminho que eles não querem com acompanhamento médico e acham que só utilizar o medicamento vai ser a solução dos problemas. Aplicou o medicamento, vem emagrecimento e não é bem assim que funciona. Você tem que ter estratégia, você tem que ter acompanhamento para você ter resultados mais promissores e não ter efeito sanfona aí futuramente. E o que eu vejo é que muitos médicos também às vezes só querem prescrever o medicamento e às vezes não querem dar um acompanhamento para aquela pessoa que quer emagrecer. Então hoje o Valdeci eu trabalho com acompanhamento realmente daquele paciente que quer utilizar algum medicamento para emagrecer, porque o que eu já percebo em vários anos de atendimento, que não é só você colocar lá o medicamento para emagrecer. As pessoas que têm acompanhamento médico ali, por exemplo, mensal, semanal, elas têm muito mais resultados. Então, o medicamento, às vezes, para controlar apetite, saciedade, controlar o metabolismo, e a estratégia ali por trás. Outros ativos para melhorar ainda mais a resistência insulínica, controle hormonal, metabólico, ajuste do sono, às vezes ajuste ali do intestino, melhorando a saúde intestinal. Então, tudo isso em conjunto ajuda a potencializar o processo de emagrecimento, que a pessoa ela perca mais gordura e ganhe massa muscular e tenha um processo de emagrecimento saudável.